Paz, queridos intercessores, vamos dar sequência ao nosso curso de capacitação. Estamos hoje na 12ª aula e hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, nós engrandecemos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, reconhecendo que não há Deus como tu, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, em ti não há sombra, não há variação de mudança, Pai. Por isso nós nos aquietamos aos teus pés, Senhor. Descansamos debaixo das tuas asas poderosas, Senhor, e caminhamos na direção do teu Espírito, Pai. Te pedimos, Senhor, que aonde esse vídeo chegar, Pai, a tua presença seja manifesta no lar de cada um, Senhor, que o Senhor envie os teus anjos, Senhor amado, pelejando, Pai, limpando os ambientes, Pai querido, em nome de Jesus. Eu declaro o teu reino sobre cada casa, Senhor, sobre cada local em que este vídeo estará sendo transmitido, Deus. Isso eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Usa agora os meus lábios, Deus, para que a tua palavra, Senhor, seja ministrada, Senhor, com graça, Senhor, com discernimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Isso é o que nós te pedimos, Senhor. Isso é o que nós agradecemos. Amém. A palavra de Deus diz: vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa guerra, ela, como eu tenho dito desde o início desse curso, não é contra pessoas. Nunca nós devemos guardar no nosso coração ressentimentos, mágoas contra pessoas. Porque pessoas são falhas, nós somos falhos, todos nós somos falhos. A batalha, ela é constante, ela é dinâmica e ela é diária. Não tem como fugir desta realidade, de uma batalha que é dinâmica, porque não dá para ficar numa zona de conforto. Dinâmica, nós não podemos parar no tempo, nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando, buscando conhecer, crescer em graça e conhecimento do Senhor. Ela é constante, não para, não tem como tirar férias dessa batalha. E ela é diária. Todos os dias nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. A luta do salvo é contra hostes espirituais do mal. Não tem trégua e não tem acordo. Não tem como nós entrarmos em acordo com o inimigo. Temos uma missão da implantação do reino de Deus na terra. E nós não podemos recuar, nós temos que nos aquietar aos pés do Senhor. Nós não podemos negociar com o inimigo. Não podemos negociar valores do reino. Não podemos negociar o nosso chamado. Não podemos, há um preço a se pagar. Porque nós já vimos que o inimigo quer adoração. Ele quer desviar o nosso foco de Deus. Porque a nossa adoração tem que ser dada ao Senhor. Não a pessoas, não a circunstâncias, não a cargos, não a visibilidade. A nossa adoração é ao Senhor. Não tem como negociar nessa batalha. Não tem negociação. É a vontade de Deus. Nós vemos também que essa guerra ela é contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Nós já vimos isso lá, acho que na primeira aula, né? Que nós temos 3 inimigos. A nossa própria carne, né? E por isso que nós temos que ter um autoconhecimento. O mundo, com os seus sistemas, que tenta nos fazer andar contrários à palavra de Deus, e o diabo. São 3 inimigos. Também precisamos entender do que é formada a armadura de Deus. As armas espirituais que formam a armadura de Deus são a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. O que nós entendemos por verdade? Verdade é a propriedade ou característica daquilo que está em conformidade com os fatos, a realidade ou a exatidão de um evento. Então é conformidade com fatos. A verdade não é o que nós interpretamos. Muitas vezes nós temos uma interpretação errônea dos fatos. Isso não é verdade. É uma criação da nossa mente. É uma verdade que passou pelos nossos filtros. Porque cada pessoa tem um filtro emocional. Uma história, nós já vimos isso também, né? Cada pessoa tem uma história. Mas a verdade é que está em conformidade com os fatos. E a justiça?
A justiça é o princípio moral e social que busca garantir o que é correto, equilibrado e igualitário. Então a justiça ela busca dar igualdade para todas as pessoas. A justiça busca aquilo que é correto, que é moral, andar em conformidade com o que a Bíblia diz, porque a justiça é o que a palavra de Deus diz. Nosso Deus é justo, a palavra de Deus é justiça. A justiça de Deus, ela não deixa passar nada. A justiça de Deus, a gente às vezes pode não entender, mas pode crer que Deus é justo. E tudo no tempo certo. Às vezes a gente está passando por uma situação e não entende, né? Mas Deus não deixa de ser justo porque a gente não entende. Deus é justo em todo o tempo. Ninguém é mais filho de Deus. Nós é que determinamos o quanto nós vamos nos aproximar, mas a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Outra coisa, o Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? O Evangelho da Paz é a mensagem de reconciliação, salvação e tranquilidade proporcionada por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos deu a reconciliação ao Pai. Quando nós temos o Evangelho, nós nos revestimos com o Evangelho da Paz, o inimigo pode vir com a acusação que quiser. Nós estamos remidos diante do Pai. Evangelho é boas novas. Nós temos boas notícias de paz com Deus. Não há acusação. Nós já falamos sobre isso. Não há acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo pode tentar nos acusar, fazer com que nós venhamos a sentir culpas, medos, mas nós temos que nos revestir. O Evangelho da Paz tem que nos calçar. Nós estamos calçados com o Evangelho da Paz. Jesus é o príncipe da paz. E é em Cristo que nós temos que andar firmados. O Evangelho da Paz é aquilo que deve nos calçar. A fé, amados, a fé é a adesão incondicional a uma crença, ideia ou princípio. É baseada na confiança absoluta e na ausência de dúvidas. Nós já vimos lá no início o que é uma crença, né? Crenças são pensamentos que permeiam a nossa mente e que dirigem a nossa ação. Então, fé é isso, só que a nossa fé ela tem que estar baseada na palavra. A nossa fé, ela tem que estar, as nossas crenças têm que ser dirigidas pelo que a palavra diz a nosso respeito. É o escudo, né? Quando o inimigo vem com dardos inflamados, nós podemos nos colocar a fé na palavra. Não é isso que a Bíblia diz. Não aceito. Nós temos que nos posicionar em fé. Nos posicionar na palavra, aquilo que a Bíblia diz. Isso é o que deve nos proteger. Esse é o nosso escudo, é a nossa proteção. A fé. A fé é certeza do que a Bíblia diz. Nós não podemos andar duvidando, né? Com inconstância, uma hora crendo, uma hora duvidando. Nós temos que crer. Crer no que a palavra diz a nosso respeito. Nós somos filhos amados. Não tem acusação sobre as nossas vidas, não aceita peso sobre a tua vida. Nós somos filhos amados, lavados, remidos. Se alguém não reconhece o teu valor, não é problema teu. Tu tem que saber quem tu é em Cristo Jesus. E é isso que importa. Qualquer acusação que venha, porque quando o Espírito Santo nos convence, ele não traz peso de culpa, ele gera arrependimento. Então, se existe alguma coisa na tua mente que está contrária ao que a Bíblia diz a teu respeito, rejeita com fé. Usa o escudo da fé. Usa o escudo da fé. Te veste de Jesus. A salvação, amados. O que é a salvação? A salvação é a libertação do pecado e da morte eterna. É a reconciliação com Deus que nos garante a vida eterna. Nós já falamos muito sobre a questão da mente. Por que quando a palavra de Deus fala que na armadura de Deus a salvação é o capacete? Porque nós temos que ter a nossa mente guardadas, blindadas contra toda mentira do inimigo. E é a salvação que tem que estar guardando a nossa mente. Salvação, amados, é a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Nós não podemos aceitar opressão sobre as nossas vidas. A salvação tem que blindar a nossa mente. É um capacete. Nós temos que nos revestir
revestir a nossa mente com essa verdade que é a salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos, nós somos remidos, nós temos paz com Deus, nós podemos estar na presença de Deus, nós temos garantia da vida eterna, nós somos reconciliados com Deus. Essa verdade tem que estar blindando a nossa mente. E a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que é a nossa espada. O que é a palavra de Deus? É a Bíblia. E o que é a Bíblia? Amados, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Então, quando nós somos atacados, nós podemos nos defender com a fé e nós podemos atacar com a palavra. A palavra é a nossa espada e a palavra ela tem que sair da nossa boca. Nós não podemos permitir, a nossa mente ela tem que estar blindada para que os dardos inflamados do maligno não penetrem na nossa mente, descendo para o nosso coração, porque isso vai sair da nossa boca. Então, a palavra de Deus é a nossa espada que tem que sair da nossa boca. É a palavra de Deus. E nós somos aquilo que a Bíblia diz. É a palavra que tem que... Não aceita nada que seja contrário ao que a palavra diz a teu respeito. Nós podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo e nos revestirmos desta armadura. Porque quando essas coisas, a verdade, a justiça, a paz, a palavra, a fé, a salvação estão nos revestindo, nós podemos então reivindicar a promessa de Lucas 10. Lembra que nós vimos que Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. A armadura é o próprio caráter e atributos de Deus. Cada peça da armadura nada mais é do que a manifestação do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Queridos, Jesus é verdade, Jesus é justiça, Jesus é tudo o que está na armadura, é fé em Deus, Jesus é a palavra manifesta, Jesus é a paz, Jesus é tudo o que está na armadura de Deus. Então, quando nós somos, o nosso ser espiritual é revestido com a armadura de Deus, nós nos revestimos de Cristo. Então nós temos autoridade. Vestir toda a armadura de Deus é vestir-se de Jesus por inteiro. É apropriar-se de quem Jesus é e do que ele fez. É vestir-se de Jesus de sorte que ele possa operar em nossa vida e por intermédio dela. É Jesus em nós e por nós. Entende a importância disso? Quando nós entendemos cada parte da armadura e tomamos posse dela, nós nos revestimos de Cristo e nós passamos a agir e fazer aquilo que Cristo nos chamou. O inimigo não vai conseguir nos intimidar e nos fazer retroceder, queridos. A armadura ela é espiritual. Nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. E como é que nós nos revestimos? Botar aqui? Não. É crendo. É crendo. Quando nós cremos no coração que assim é e confessamos com a nossa boca aquilo que nós cremos, nós estamos nos revestindo com a armadura de Deus. Então, para nós nos revestirmos dessa armadura, nós precisamos crer. Então, nós teremos a autoridade conferida por Jesus. E nós devemos tomar cada peça, reconhecendo nela o próprio Senhor Jesus. Cada parte da armadura tem que fazer parte de nós. Então nós estaremos nesta guerra blindados. Então nós seremos guerreiros espirituais. Estaremos aptos para esta guerra, para esta batalha. Teremos a autoridade que Jesus conferiu aos seus discípulos. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esses momentos, Pai, que podemos estar, Senhor amado, compartilhando aquilo que está na Tua palavra, Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, porque apesar de todas as tentativas do inimigo, Senhor, de fazer com que os Teus filhos retrocedam, o Teu reino tem avançado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é no Teu nome que nós vamos, Senhor, marchando, Senhor, armados, Senhor amado, revestidos de Cristo, Senhor, no nome de Jesus, para caminharmos nesta batalha que já foi vencida na cruz do Calvário. Nós nos apossamos, Senhor amado, da
tua palavra, Senhor. Nos apossamos, Senhor amado, de tudo aquilo que foi conquistado na cruz, Senhor. E declaramos sobre as nossas vidas, Senhor amado, o teu reino, Pai. No nome poderoso de Jesus, Pai, que o teu Espírito esteja ministrando cada coração, Pai, que está ouvindo essas aulas, Deus. Que o teu Espírito esteja ministrando paz, Senhor. Que esteja ministrando, Senhor, a justiça, Senhor, a verdade, Deus, tua palavra, Senhor. Fé na tua palavra, Deus, a salvação, Pai. No nome de Jesus, blinda as mentes, Pai, para que nenhuma acusação, Senhor amado, encontre lugar na mente dos teus filhos, Pai. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, amados. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.